Pessoas, quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de podcast Dá Uma Segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresentadora do podcast Dá Uma Segurada. Se você é novo aqui ou se você é nova aqui, você já pode se inscrever no canal. Estamos também, além do YouTube, estamos também no Spotify. Vai que daqui a pouco você não consegue assistir no YouTube, mas você quer ouvir o nosso programa, você consegue ouvir no Spotify. É só sintonizar lá, podcast Dá Uma Segurada. Estou com os meus convidados aqui, essa é a segunda parte, a gente já tem um programa gravado com eles, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, sobre segurança, sobre informação e como construir um legado seguro usando todo esse conjunto aí. Aqui comigo eu tenho Alexandre Ferrareto, ele que é coordenador de Loss Prevention do Grupo HDI, é isso? Isso. Perfeito. Isso mesmo. Muito obrigada que você está aqui com a Prazer. gente. Prazer é meu. E na minha diagonal eu tenho o Michel Bezerra, ele que está no Grupo PX como Diretor de riscos. diretor de riscos. O cara também está revolucionando o mercado. Obrigada por estar aqui com a gente e já fica o convite para vocês voltarem. Vai demorar 3 anos? Não sabemos. Mas o convite está feito pessoalmente aqui, já registrado, né? Como é que a gente diz? Com plateia? Com testemunhas. Testemunhas. A gente fez o nosso primeiro episódio e a gente conversou sobre várias coisas, falamos sobre orientação, sobre educação, falamos sobre a importância do treinamento, né, do transportador e do motorista entender, ler, saber o que está acontecendo, estar a par, né, tanto do seguro como de toda a parte de tecnologia, de gerenciamento de risco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia nas operações de transporte. Antes de nós entrarmos no nosso tema, meu agradecimento de lei aos nossos patrocinadores. Vamos a eles. NDD Averba, seguro para ir além. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. Vamos começar falando do nosso papo aqui, como sistemas de monitoramento, inteligência artificial e análise de dados têm ajudado a mitigar fraudes e ações criminosas nas operações logísticas. Falei bonito, né? Deu uma trucada agora. Não. Aqui a gente joga Uno, pra acabar com a realidade. Foi um +4 agora. Já entendi. Oi. Eu acho que a gente tem que voltar um passo atrás para a gente falar disso. Quando a gente fala em soluções para mitigar riscos, tecnologia, inovação, inteligência artificial, para combater o crime organizado, o roubo de cargas, o primeiro passo ele tem que ser muito bem feito. Então, voltando um passo atrás, e aí falando de processos, e aí depois a gente entra nessa questão de soluções tecnológicas. O primeiro passo, a gente falou um pouco disso no nosso primeiro episódio, mas o bom planejamento de riscos ele é essencial nesse momento. Então tem duas frentes. A gente precisa primeiro entender o risco. Entender do risco, conhecer a operação. E aí você tem, aí eu falo que a gente, como gestores de riscos dentro das corporações que nós estamos inseridos, nós temos que seguir aí 6 pilares básicos para a gente poder ter um primeiro passo inicial. Que é entender e identificar muito bem o risco, como a gente já falou no primeiro episódio, de questionário, de informações, isso é importante, então é identificar bem o risco. Segundo pilar, classificar bem esse risco. Será que ele é um baixo risco, um médio ou um alto risco? Importante isso também na medida que a gente mitiga e a gente planeja. Aí o terceiro pilar é planejar bem esse risco. Fazer um planejamento dentro daquilo que a gente tem de soluções tecnológicas e outras medidas protecionais. Depois que a gente planejou, é o quê? A implementação desse risco dentro dos nossos contratos de seguros. Ele tem que ser muito bem feito. Falamos sobre trabalho a 4 mãos, ele tem que fazer parte disso. O corretor ele tem que ser especialista, tem que conhecer também para dar esse suporte, todo dentro do ecossistema. Então, 4 pilares, implementar bem esse risco. E o quinto e o sexto pilar, que são pilares também
não menos importante quanto os 4 primeiros, que é o quê? Eu acompanhar e monitorar esse risco, essas contas. Quando a gente segue esses 6 pilares básicos dentro da subscrição, a gente consegue mitigar melhor. E aí, quando a gente entra no 4º pilar, que é a implementação, que é entre a segunda frente, que é conhecer bem tudo que a gente tem de soluções tecnológicas, plataformas emergentes, a gente consegue implementar de forma correta, conhecendo bem o risco, seguindo esses 6 pilares, e também conhecendo o que a gente tem de... Até digo que nós temos hoje um arsenal tecnológico disponível dentro das seguradoras, onde a gente consegue implementar as medidas protecionais com tecnologia para a gente mitigar bem o risco, fazer uma bela investigação, ter um retorno lá na ponta com um bom plano de gerenciamento de riscos, para que a gente consiga ter a efetividade desejada. Quando a gente tem uma combinação disso tudo, a gente consegue ter um bom êxito. Parece que é fácil, né? Falando teoricamente. Eu né? ia dizer o contrário. Não parece fácil, né? Porque são bastante pontos, né? Sim. E são coisas que você precisa fazer elas convergirem para que você tenha sucesso no final, para que você consiga de fato mitigar esse risco, para que você consiga de fato evitar que um acidente aconteça, que um roubo aconteça. Então, não parece fácil, né? E a gente sabe que na prática isso requer uma habilidade. E seguindo a mesma linha de raciocínio, acredito muito nos pilares que o Alexandre trouxe. E os últimos, que é o acompanhamento e a coleta de dados e análise preditiva, análise de dados, para você conseguir ter uma orientação baseada em fatos. Então, quando você reúne informações e você passa a entender padrões e você tem direcionamentos, e quem te ajuda a fazer isso é justamente a tecnologia, você consegue encurtar os passos anteriores, porque uma vez que você coleta dados e é baseado em dados e fatos para você poder tomar decisões, esse insumo de dados te alimenta muito no planejamento, conhecimento, você retroalimenta todos os pilares e com o tempo os 6 pilares acontecem de forma natural. O que você precisa adotar nesse processo é tecnologia e inteligência de dados, inteligência sobre a operação, para que você ganhe não só agilidade, mas eficiência. Então, o uso de toda essa metodologia que o Alexandre trouxe, ela não tem um começo e fim. Tem um começo, sempre um começo. E tudo isso sempre volta para você conseguir fazer um plano de PDCA básico e todas as informações voltam para você poder refinar sempre a sua operação. Então, inicialmente, isso é um impacto, acredito que direto numa operação logística, que é o começar é um pouco mais complicado, o começar pode dar um pouco mais de barreiras, pode te gerar um pouco mais de desconforto. Mas a partir do momento que você começa e você acompanha e você consegue manter isso num ciclo, a cada nova operação, a cada nova renovação, a cada novo o processo, você simplifica, porque vira uma rotina e os dados que você vem trabalhando, vem se retroalimentando, entendendo, eles acabam te dando maior agilidade numa tomada de decisão. Então, falando em negócios, você passa a ser muito mais rápido, ágil e assertivo quanto antes você começar. Sim, perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui que diz o seguinte: com tantas soluções tecnológicas no mercado, como escolher, e eu acho que essa é uma dúvida de muitos transportadores e embarcadores, como escolher e aplicar aquela que realmente faz sentido na operação de transporte de cargas? Como é que ele vai escolher? Como é que ele vai sentir isso? Isso aqui de fato vai ser bom? Porque, querendo ou não, hoje a gente vive, tudo é novo, né? Como vocês acabaram de falar, daqui a 5 anos talvez não seja a mesma coisa, né? Como é que tu escolhe? Como é que você... Cara, isso aqui me serve, pelo menos para começar. É uma quebra, eu diria, já há um tempo, né? Não é uma coisa que vem de hoje. A gente vai falar em quarta revolução industrial, a gente está falando isso já há 5 anos. Então, até mais, né? A gente fala em quarta revolução industrial. E aí, até dando uma de professor Pardal, a gente, com a história humana, a gente passou por várias revoluções industriais. Então, a gente tem lá a primeira revolução industrial, que é a revolução a vapor. A gente passou também pela transformação da revolução elétrica. A terceira revolução, que é a revolução computacional, que boa parte de nós aqui, acredito que usufruímos no passado e usufruímos até hoje. E hoje a gente fala da quarta revolução industrial já há um bom tempo, que é o quê? É a revolução 4.0, é a conectividade de várias plataformas que se convergem, que se conversam ao mesmo tempo. E aí a gente já citou um pouco no primeiro episódio, falamos de Big Data, de Analytics, de computação cognitiva, de
de IA, de inteligência artificial, né, de máquina falando com máquina, equipamento falando com equipamento, blockchain, enfim, tem uma série de plataformas Sim. emergentes que se convergem hoje e que estão sendo utilizadas por essas soluções tecnológicas. E qual que é o ponto? Aí, respondendo a sua pergunta, o primeiro passo é que a empresa ela tem que ser, nesse ponto, ela tem que quebrar paradigmas, ela tem que acompanhar as inovações de mercado, e entender que ela tem que acompanhar a evolução do que está acontecendo, a movimentação da história humana para ela estar acompanhando essa velocidade, essa transformação. E aí sim, à medida que ela se adequa ao cenário que ela está inserida, ela passa a ter uma visibilidade maior do que ela tem de leque para oferecer. E aí, voltando para o nosso mundo logístico, hoje a gente tem uma infinidade de soluções que podem contribuir. E aí é um conjunto de coisas, né? Não é só o transportador, o embarcador, utilizar uma tecnologia. É todo mundo dentro desse ecossistema, ele também tem esse entendimento. É por isso que a gente fala dos 6 pilares, voltando, tem que conhecer a operação. Faz sentido eu colocar é, 5 iscas numa carga? Faz sentido eu colocar um imobilizador inteligente numa carga que está carregando pedra? Não tem risco nenhum, né? Então, primeiro entender o risco, entender a operação e conhecer as soluções que estão emergentes. Eu vou até citar um exemplo que eu tive recentemente. Eu tenho o hábito de visitar muitos clientes, né, pelo Brasil para conhecer a operação, aqueles clientes que estão com uma dor de sinistralidade. E tem clientes que estão acompanhando a velocidade da inovação. Tem clientes que eu nem exijo hoje em apólice para ter uma câmera inteligente lá dentro. E quando eu chego lá, eu vejo uma coisa totalmente diferente da realidade que eu vejo, que eu esperava. Né? Então, eles já têm uma central de rastreamento, de monitoramento, para vídeo monitoramento de câmeras dentro da operação deles do transportador. E é para controlar roubo? Não, é para controlar acidente. O transportador hoje ele está cansado já de ter que acordar de madrugada e ter que lavrar boletim de ocorrência. Não aguenta mais, né, ter que fazer isso, porque hoje a gente tem um problema muito grande com acidentes. E aí as plataformas estão aí. A gente já tem hoje o sistema ADAS, que faz toda aquela parte de acompanhamento com câmeras, sistema de câmeras inteligentes, para identificação de faixas, identificação de animais passando na frente, pessoas passando na frente, para a gente dar uma segurança maior, um aviso. As laterais, se tem carros nas laterais, e ele vai alertando o motorista. É um sistema para prevenção de acidentes. A gente já ouviu falar muito de MDVR, que corta imagens também internas. Assim, por exemplo, então, entrar alguém na cabine que não deveria estar lá, o sistema de MDVR ele corta essa imagem, ele captura essa imagem e ele pode mandar em tempo real para uma central atuar, também para poder tomar uma ação junto com o motorista. Por exemplo, colocou uma pessoa indevida na cabine que não deveria estar lá. Um outro exemplo também, a gente tem a parte do próprio controle de fadiga do motorista, que são sistemas de MDS, onde ele consegue capturar se o motorista ele está com sonolência, se ele está bocejando demais, ou se ele está desatento, pegando no celular. Tudo isso são soluções emergentes que podem ser aplicadas. E alguns transportadores que eu visito já estão utilizando por conta e têm reduzido a sua sinistralidade de acidentes. Porque ele está atuando em cima disso. Ele consegue, no primeiro momento, mudar a cultura daquele motorista, porque ele está sendo alertado, ele está sendo avisado, para que ele tenha um comportamento melhor. E aí ele consegue fazer um ranqueamento da sua operação, dos seus transportadores, ele consegue ter um ranqueamento para qualificação maior. Aquele que está ali embaixo vai querer se adequar, às vezes ele tem uma premiação por isso, e aquele que está ali embaixo e não se adequar, ele não está mais apto Ele para tá fazer fora. parte desse ecossistema. Então é encaixar perfeitamente a tecnologia dentro da tua operação. Mas o passo mais importante é acompanhar essa velocidade, essa transformação para poder aplicar de forma correta. E quando a gente vem para o lado do seguro, a gente tem que ter essa visão também na subscrição de tudo que a gente tem de plataforma emergente, para que a gente possa aplicar de forma correta e ajudar o nosso segurado, o nosso transportador, embarcador, a aplicar a solução correta para o seu tipo de operação. Então tem que fazer sentido, porque se não fizer sentido, vira custo. E não é essa a nossa ideia, a gente quer gerar investimento e que ele se pague a curto, a médio ou às vezes a longo prazo. Não, eu acredito que tenha primeiro saber qual que é a dor. Qual que é o problema que você quer resolver de fato, para você poder buscar a tecnologia que realmente vai te atender de forma operacional. Muitas vezes o simples te resolve, às vezes você precisa ir para algo mais robusto.
mas depende daquilo que realmente está te incomodando ou que você precisa mudar. Então, falando de como que ele consegue escolher a melhor tecnologia, é ele olhar para dentro de casa, entender exatamente o que está acontecendo, o que está fora do eixo, aquilo que ele quer ganhar vantagem competitiva, aquilo que ele precisa realmente mudar, e aí sim ele buscar alguém que conheça ou oriente ele a buscar uma tecnologia que possa apoiá-lo, né, em relação a essa dor, encontrando vários players e testando. Acredito que a melhor forma de um transportador conseguir absorver algo novo, né, para o seu dia a dia, para a sua operação, é saber aquilo que ele quer mudar. E em segundo passo é testar, para ele poder entender qual é a melhor adequada para a operação dele. Nem sempre aquilo que serve para um vai servir para outro. Então, o transporte é muito personalizado, né? Ele precisa ter esse entendimento de que o network, o benchmark, é importante ele saber, né? Entender o que os outros estão fazendo, como estão fazendo, e saber se aquilo serve para ele. E passar a testar. Eu acredito muito nisso. Quando a gente fala de utilização de tecnologia para identificar motoristas, quais são os melhores, quais são os que precisam de uma melhoria ou de uma reciclagem, de qualificação, eu acredito muito que você precisa sempre estar com os melhores, né? Você tem que estar ao lado de bons profissionais a qualquer custo, em todos os momentos. E os que não são tão bons assim, qual é o caminho que você tem para oferecer a eles para que eles se tornem melhores? Eu penso muito que nem sempre você precisa considerar alguém que não é tão bom como fora. Você precisa considerar aquele que não é tão bom, que ele tem oportunidade de melhoria. E como que você faz ele melhorar, né? Então você tem que dar esse caminho para ele também. É a mesma coisa que se a gente fosse falar de um transportador que neste momento está com um resultado ruim. E a postura muitas vezes tá fora, né? Eu não quero você na minha carteira. E poucas, né, companhias De recuperar. pensam em recuperar, e aí Vamos pensam fazer um plano de ação. vamos pensar numa tecnologia. Ó, você não percebeu que isso aqui é um problema, mas eu estou te trazendo Que isso é uma dor. soluções que eu já percebi por outras operações, que aí a gente volta para a questão de dados. Ah, será que alguém parecido com ele não tem o mesmo problema? E não tem por quê? Será que ele tem um cenário diferente? Será que a forma como ele está atuando, as tecnologias que ele utiliza, ou o procedimento que ele adota, surtem resultado, acabam surtindo um resultado positivo e ele pode multiplicar isso para outros? Qual que é o papel de players, né? Agora eu não estou do lado né, da companhia ou da corretora, mas qual que é o papel da companhia ou da corretora de falar assim, ó, eu tenho um cliente na minha carteira que ele opera no mesmo segmento, ele tem um problema muito parecido e a gente resolveu dessa forma. Vamos tentar? Vamos testar? Ao invés de a gente falar que ele não faz mais parte, né, que eu não quero mais ele. Tirar ele da carteira. Porque é o mais fácil, né? É o mais fácil e aí você perde muito insumo de quais são os caminhos que a gente pode adotar. Não quero dizer também que não pode negar um risco, não vou dar, tem que dar continuidade a todos os riscos, né? Isso é muito particular de cada carteira e cada companhia sabe aonde dói também financeiramente, né? Mas eu posso testar e, falando de experiência do cliente, aquele cliente que você dá a mão na dificuldade, é o cliente que não esquece de você quando ele está bem. É isso. E tem isso, né? O transportador, que é o meu público maior, ele é um cara muito leal. Ele é um cara que ele sabe reconhecer. Olha, não, essa corretora estava comigo desde o começo, então agora eu cresci, ela vai crescer junto comigo, eu vou seguir o baile aqui. E eu gostei muito disso que vocês falaram, eu vou fazer uma analogia bem simplista aqui do assunto, né? Eu, como boa dona de casa, sou uma ótima corretora de seguros. Ponto. Né? E eu tô sempre procurando alguma coisa para facilitar o dia a dia, porque tá todo mundo correndo, o João Vitor tá na faculdade, o João Arthur estuda, eu trabalhando, então a gente fui tentar. E eu queria uma tecnologia para minha casa. Fui aderir aos robôs aspiradores. Né? E eu não tinha, veja bem, eu tinha aquele aspirador que tem que ter um coitado ali carregando o aspirador. Exato, né? E eu digo, cara, eu preciso achar. E aí, de novo, na minha área a gente fala toda hora de tecnologia, vamos inovar, vamos experimentar coisas na nossa operação para ver se funciona. Abri meu chat GPT e botei lá, olha, pesquisa aí para mim. E uma das coisas que eu achei super importante é o meu orçamento é tal. Porque
também tem isso, né? Uhum. Às vezes você quer implementar uma tecnologia a mais top, mas ela não é condizente com o orçamento que você tem. Perfeito. Sim. Então, não, eu tenho esse orçamento. Então dá para você fazer alguma coisa. E aí fiz toda uma pesquisa e aí cheguei numa determinada marca dentro do meu orçamento e chegou o bendito robô aspirador e tá uma beleza. Vai continuar uma beleza? Também não sabemos, porque a gente começa, e isso é muito legal, a gente começa a colocar uma tecnologia, daqui a pouco aquela tecnologia deixa de nos servir, porque a gente vai aumentando o sarrafo daquilo que nos serve, daquilo que nos atende. Eu acho que é uma analogia, de novo, muito simplista, mas é um exemplo super adequado, né? Perfeito. Quais outras tecnologias vão ser complementares a essa? Daqui a um tempo, talvez você fale assim, bom, o robô aspirador ele está muito bom, mas eu ainda tenho que abrir meu celular, programar, testar. E aí você traz uma Alexa ou um assistente virtual e você já fala com ela, programa e ela já faz. E aí você percebe que você implementa tecnologias novas. Sim. E daqui a pouco você está sendo totalmente inovador num processo comum e você vai olhar como que eu vivia antes disso. Como que eu vivia sem esse negócio? Exatamente. Eu achei que você ia dizer agora, Maria Fernanda, você vai querer um robô que já aspire e lave a louça. Eu já queria assim, entendeu? Eu já queria fazer esse upgrade. Mas vou te falar de uma coisa, tem as máquinas de lavar louça. Não. Tecnológicas. Não, porque esse é tipo a lava-roupa, entendeu? Porque o meu sonho é que a roupa vá para dentro da lava-roupa, se lave, se seque, se passe e se guarde. Esse eu também consigo, você me fala. Entendeu? E que dá uma tristeza quando a máquina termina o trabalho dela e começa o meu, né? Exato. E aí eu tenho a impressão de que agora no inverno, que o nosso trabalho não termina nunca. Que daí tira a roupa, aí secou, aí tu tem que dobrar, daí daqui a pouco já tá lavando o osso, tem uma maçaroca de roupa assim. Eu, como tenho filho adolescente, quando eu vejo eles estão dormindo em cima das roupas. Entendeu? Dobrou, guardou, guardei. De manhã eu vou acordar aí. Então tá bom. Olha só, na visão de vocês, como que o uso estratégico da tecnologia pode transformar, tá? E além de transformar, acho que talvez serve, mas assim, ó, mudar a visão do segurado, né? De que logística, de tecnologia é custo para virar valor. Sabe a virada de chave? Não é custo, é investimento. Isso. Não vivo sem porque isso aqui está fazendo a diferença no meu negócio. Eu entendo que hoje as soluções tecnológicas elas vão muito além do que só prevenir um roubo de carga. Que também gera retorno. Não tem roubo, você tem um retorno na operação. Quando a gente fala um retorno de recuperação com tecnologia embarcada de ponta, ela vai muito mais além. Até falo que o bom plano de gerenciamento de risco ele vai muito mais além do que a gente evitar um prejuízo do risco coberto. Por quê? Porque a gente tem os custos diretos de um sinistro, que é onde a gente tem a cobertura básica lá que vai cobrir, e você tem os custos indiretos da operação. Por exemplo, a imagem da empresa é um custo indireto. O sinistro vai pagar isso? Não vai. Ele paga a carga. Aquela mercadoria, ela pode ser o quê? Às vezes, ela vai ser operacionalizada num local ilegal, um local ilícito. Né? Então, você tem a imagem da empresa, a imagem do produto vai ser prejudicado ali. Você pode ter perda de contratual, porque a mercadoria você teve que fazer uma nova reposição daquele insumo, daquela mercadoria, para chegar no local destino final. E aí, se a gente for um pouquinho mais além, você fala de um medicamento, de uma solução, de um produto que às vezes alguém está esperando lá na ponta, que é para tratar uma doença que é contínua, ele precisa do remédio, esse remédio não chega. Olha o problema que pode causar a falta daquele medicamento. A gente está falando da vida humana. Fora as outras questões de seguro, você vai ter taxas mais elevadas, a sinistralidade elevada, a produção da corretora pode ficar prejudicada e até mesmo a não aceitação daquele risco dentro da operação. Então a tecnologia, dentro da logística, ela vem para ajudar e ela é um investimento desde que aplicado, eu insisto, de forma correta. Ela tem que ser aplicada de forma correta para cada tipo de risco e para cada tipo de operação. E o que mais encanta, para mim, dentro desse nosso segmento de transportes, é que a gente às vezes está falando do mesmo risco. É medicamento. Você tem 2 clientes. O que você vai aplicar para o cliente A é totalmente diferente do que você vai aplicar para o cliente B.
porque o perfil da operação é totalmente diferente. Um às vezes faz distribuição, o outro faz coleta e entrega, um faz transferência, enfim. Outro faz last mile. Muda. Você tem uma operação de transferência em last mile, já é totalmente diferente o risco. A aplicação de uma tecnologia vai ser diferente. Então, o primeiro passo é entender bem todo esse risco, toda a operação, conhecer das soluções para que ela seja aplicada de forma correta. E aí você vai ter investimento dentro da sua operação. Você vai ter retorno. E não só o retorno para prevenção de roubo de carga. Hoje a gente está falando, nós falamos muito hoje sobre prevenção de acidentes, Super. que é a nossa maior dor hoje no mercado. Todo mundo sofre com sinistralidade de acidentes. Então a prevenção de acidentes hoje, ela já é algo que até dentro das companhias de seguro ela já é permitida pela SUSEP. A gente já consegue hoje formatar algo, boas práticas, até colocar tecnologia para ajudar o segurado a prevenir, para se prevenir com relação a acidentes. Que é muito melhor você trabalhar na prevenção do que na reação. A reação já foi. Já era, Isso já não. aconteceu. É uma Né? história. Então aí é investimento, você está trabalhando para trazer retorno. E o retorno hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando, tem telemetria também embarcada, que vai gerar uma melhor dirigibilidade do motorista. A gente está falando também de gerar aí, ganhos operacionais e logísticos dentro da operação, com redução de desgaste de pneus, redução de desgastes necessários de combustível de forma desacerbada. Então ele vai gerar ganhos logísticos na operação. Esse exemplo que eu te falei das câmeras, falei para vocês, o meu cliente falou que ele pagou o investimento em um mês, o retorno que ele teve em redução, porque além das câmeras ele tinha telemetria, ele conseguiu redução operacional. Ele pagou um investimento de 48 veículos em um mês com o que ele teve de retorno de redução de custo. Ou seja, aí não é custo, é investimento. É valor. E aí ele se paga. Ele se paga médio, às vezes até a curto prazo. E às vezes pode ser a longo, dependendo da operação, mas ele vai se pagar, dependendo do investimento. Mas o grande segredo do negócio é você aplicar a solução correta. De forma correta, entender a operação. E é isso que a gente já vem discutindo aqui, falando. Tem que ter um conhecimento exato da operação, conhecer a solução. E o cliente, o segurado, ele tem que estar aberto para isso. De que tecnologia, quando ela é aplicada de forma correta, ela não é custo, sim, ela é um investimento. Ela se paga. É uma mudança cultural também, né? Perfeito. Uma mudança de posicionamento e de maneira de enxergar, né? O que daqui a pouco pode ser custo para virar valor de fato Sim, na operação dele e aumentar a margem dele, né? perfeito. E são várias oportunidades que ele tem em adotar a tecnologia. Uma coisa que o gerenciamento de riscos, né, por muito tempo se apoderou, né, como uma prática de mitigação, é ligada ao roubo. Mas gerir riscos ele é muito mais amplo. Então, eu tenho uma série de outros riscos que são inerentes à operação que o GR precisa também olhar. Então, você citou bem a questão de uso de margem. A gente tem os acidentes que, com certeza, são extremamente importantes você olhar, porque não acaba sendo só uma questão de prejuízo financeiro. Além da imagem, você tem alguns problemas que podem ser ligados por muito tempo, juridicamente, inclusive. Tá? Então, Sim. Vamos falar de uma carga de produto químico que causa aí um risco grande ambiental mas eu também, acho que não? o A pior proporção risco que a disso, gente né? fala de acidente é vida. Para mim, esse Sim, é o pior, né? perfeito. Por mais que seja que algo ambiental, né, a gente tem aí um impacto grande, né, Verdade. em meio ambiente, ainda existem coberturas, práticas, você consegue ainda retomar e Sim. reverter todo o risco, né, gerado por um acidente causado por esse tipo de mercadoria. Agora, a vida, né, uma vez que você tirou a vida, né, alguém perdeu a vida em um evento, isso você não retoma. Pode ter um seguro de vida, você pode ter qualquer coisa, Não, mas a mas já pessoa... era. Não. Lá acabou. Imagina, exato. e tem o transportador, o dono da transportadora, ele tem que dar esse recado para a esposa do motorista, né? Eu já tive depoimentos de transportadores que falaram que não sabia o que fazer, porque às vezes é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece, o dono da transportadora fica amigo da família, Sim. e aí acontece uma tragédia, uma fatalidade dessa, ele tem que ir lá reportar isso. Causa um trauma, né, até mesmo para o próprio dono da transportadora, Sim. isso, por anos. Para ele lidar com uma situação dessa, né? Não é fácil. Aí vem o exemplo que você falou. Mas aí A vida é o mais importante. pensa numa situação que a maioria dos motoristas, às vezes, são os provedores de uma família. E a esposa cuida dos filhos enquanto ele está na estrada. E aí, hoje você dá uma notícia para a família
de que agora não tem mais, Tem mais a renda, né? não tem mais o pai presente, que ele se esforçava em estar presente, obviamente tem que trabalhar. Quando ele estava trabalhando, ele estava com a família. E a partir daquele momento ele não estará mais. E o pior, às vezes é uma esposa que não tem uma carreira, não tem um trabalho, Depende, né, e do... tem Ela um é filho, totalmente, claro. e tem um filho pequeno que depende totalmente, e pior do que o empresário, né, o transportador, e essa família. Então, a responsabilidade que a gente tem quando a gente vai falar de adotar a tecnologia para poder suportar o risco, às vezes a gente não tem a dimensão do que é esse risco real. A gente está falando de um prejuízo de que seja 10 milhões de reais em relação a um roubo. Vale 10 milhões de reais você dar uma notícia dessa para uma família que tem 5 crianças esperando para voltar para casa? A dimensão do acidente, né, da falta de controle, ou de você não entender que gestão de riscos ele é muito mais amplo do que você falar apenas de roubo, acho que esse é o ponto onde a gente precisa entender. São boas práticas, é qualificação, é tecnologia a favor do motorista, é tecnologia a favor do transportador, é tecnologia a favor dos terceiros, porque não somente o meu caminhão, né, que está rodando, ele pode ter um dano, não somente o meu motorista. Eu tenho um veículo que está vindo na outra faixa, ou à minha frente, ou na minha lateral, que também é o dano que eu posso causar para uma família que não tem nada a ver com o transporte. Então, o impacto, a responsabilidade, ela é muito grande. Então, falar de gestão de riscos em transporte, para mim, é muito mais amplo. Então, vou do empresário ao motorista, a terceiros que podem ser envolvidos. A sociedade como um todo. Sociedade É uma como um mudança todo. de cultura. Esse é o ponto. Sociedade como... E tem uma coisa, né? Quando a gente fala em implantar tecnologia nessa operação, a gente também não pode acreditar que o dono da transportadora ele vai conseguir acompanhar em loco o motorista como um todo. Né? Quando a gente fala de tecnologia para o motorista, isso contribui, inclusive, para ele. Né? Para o transportador, enquanto dono, para o empresário, para ele ter uma noção mais real da operação dele, de como que os motoristas estão se comportando, e aí a gente fala de um uso de celular, por exemplo, né? Daqui a pouco um motorista que parou num posto de combustível, que tomou uma cerveja, que usou um rebite, né? Usou alguma coisa. E a gente Uma conversão proibida. Exatamente, entendeu? Não fez todas as paradas, não descansou, ele não estava. Então, vamos lá. Na prática, como que nós vamos esperar que o dono da transportadora, que está lá na transportadora, saiba exatamente o que está acontecendo lá na ponta do motorista? E a gente não pode esquecer aqui, independente de como que está sendo comercializado, e a gente vai falar sobre o papel do corretor de seguros, independente de o que está sendo comercializado, a gente não pode esquecer que seguro de vida, por exemplo, se ficar comprovado, morreu o motorista, pegando esse teu gancho aí, morreu o motorista, fez autópsia, identificou o uso de entorpecentes ou o uso de álcool, não paga a indenização, não tem choro nem vela. Entendeu? Então a gente olha para onde que a gente está indo. Você acabou de dizer, Maria, como é que o cara vai lá dizer que o pai de família, o motorista, não volta para casa? Além de você dizer isso, você tem que dizer que o motorista que não vai voltar para casa, aquela indenização, a família também não vai receber. Então ele era arrimo de família, né? A esposa deixou, né, de lado o viés profissional dela para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, A família, cuidar da família, foi uma escolha, e agora ela não tem nada. Ela não tem mais o arrimo de família, ela não tem renda familiar. Faz como agora? Sem indenização, que talvez seria um poder. Sem a indenização. Né, o que fazer, né? Sem a indenização, porque a gente fala aí de um motorista que daqui a pouco ganha seus 10 mil reais, 15 mil reais, enfim, não sei. Mas aí e se ela tiver indenização, ela tem um tempo, né? Ela tem pelo menos, sei lá, vamos colocar e brincar aí uns 10 meses, uns 6 meses para ela. Puxa o freio um pouco, né? Diminui os custos, mas ela vai sobreviver. E aí, se não receber essa indenização? E aí entra muito a questão também da cultura. E aí o trabalho que o Michel está fazendo lá com a PX, eu entendo que eles estão indo nesse viés, usando essa tecnologia, onde ele prepara esse motorista para entender essas questões. Não é só operação e rentabilidade, lógico que faz parte do negócio, ele tem que ter, né, rentabilidade, ele vai ter que ter a operação rodando, ele vai ter que ter volume, mas você tem que se atentar a algumas outras coisas. E dentro desse planejamento que eles preparam o motorista para o mercado,
dentro do que eu enxerguei, do que vocês têm de proposta, é levar para o motorista essa seriedade. Ele, o senhor pode até falar mais com propriedade, mas tem vídeos, treinamentos voltados para isso, para que ele tenha também essa visão de que não é só levar um bem a pole, você não pode colocar a tua vida em risco. Você tem que ter um preparo psicológico também, profissional. E isso daí é uma mudança de cultura. O motorista tem que estar intrínseco no processo, a transportadora. Fácil, eu diria que não é, porque dentro, se a gente for falar, muitas empresas já estão aderindo, mas quando a gente fala a nível Brasil, macro, a gente sabe que tem muito campo ainda para melhorar e aí é muito pequena. Então a gente tem muito campo para mudar a cultura do país nesse sentido. E é um trabalho longo. Olhando aqui pelo que a Maria falou, como que o transportador ele vê tudo isso? Porque eu também não posso falar que o transportador ele acompanha todos os embarques. Né? Não tem como. Não tem. Então a tecnologia ela serve para ele poder ter uma visão melhor. E aí falando um pouquinho de PX, né, se vocês me permitem. Agora, eu ia te perguntar isso agora. A PX ela tá com um propósito de justamente cuidar do motorista. Deixar o transportador focar no que é core dele e o motorista a gente está cuidando, a gente está ouvindo, a gente está orientando, a gente está treinando, a gente está acompanhando, a gente está premiando. Todo esse cuidado que a gente tem é para que esse olhar da operação, né, esse acompanhamento do profissional do volante, não só o motorista, como o ajudante também que está envolvido, que isso ele pode deixar com a gente. A gente vai reportar para ele como que a operação dele está sendo usada pelos motoristas e ele foca no que é negócio do transportador, enquanto a gente está focando naquilo que é a mão de obra que ele precisa. Então, existe um ecossistema gigante, existem várias formas de você trabalhar, mas a gente pensa muito por esse lado, né? Como tecnologia, o quanto que eu apoio o transportador, né, durante o dia a dia, não somente fornecendo mão de obra, mas também dando todo esse background, né, que o motorista precisa, desse cuidado, desse olhar, acompanhamento, que às vezes o transportador não consegue fazer. Eu lembrei de um outro ponto. Uma das formas que o sistema de câmeras inteligentes pode ajudar o motorista. Hoje é muito difícil ele comprovar numa batida, numa colisão, que tem um ponto cego ali, de que ele não estava errado na colisão, que ele não era culpado. Normalmente, se você não tem nada, não tem testemunha, é o motorista que paga. Uhum. Eu já acompanhei vários casos de segurados, clientes nossos, de que eles têm esse sistema, eles conseguiram reverter processos judiciais porque as câmeras contribuíram com ele. E até o fato do próprio motorista ele se resguardar de que o transportador vai ver que ele estava certo. Porque às vezes até o próprio transportador, às vezes do jeito que chega a informação, não consegue ter essa visão de que ele não estava errado. Né? Então, assim, as câmeras é algo que se ele atuar de forma correta com o sistema de câmeras e tudo mais, vai favorecer eles até numa situação de ação judicial. Aquelas câmeras que ficam externas. Eu vi vários casos já que foram a externa e a interna, né? A interna também. Durante o trabalho, porque comprova que eu, como condutor, estava atento, não estava no celular, estava de cinto, estava acordado durante o evento, e aí o evento se prolongou ou ocorreu por culpa de um terceiro, onde eu não tinha chance de desviar. Então, o uso de câmeras, com certeza, é uma comprovação, né? E até ao longo dos anos, a gente já vem falando de sistema de câmeras já há alguns anos. Ele vem barateando. Com qualquer tecnologia, com o passar do tempo, ela vai ficando mais barata. E aí a questão do investimento acaba fazendo sentido para transportadores, às vezes, que não tem tanto poder aquisitivo ali, não tem a capital, ele passa a investir também. Hoje já é uma realidade. Eu diria até que o sistema de câmeras inteligentes, na minha visão, ele veio para revolucionar a forma com que nós olhamos para o gerenciamento de riscos. A gente está no outro viés agora. Mas eu vou colocar uma situação aqui hoje, por exemplo, para a gente identificar uma situação de roubo com um gerenciamento de risco trivial, a gente tem que fazer uma combinação lá de 3, 4 tipos de alertas. E mesmo assim ainda liga para o motorista e liga para o transportador. Quando você aí passou 1, 2 horas, quando você mandou o pronto, já era. O pronto-resposta já era. Exato. A carga já foi roubada. Agora imagine um sistema de câmeras inteligentes, em que você tem a capturação da imagem em tempo real. E agora falando por uma comunicação já mais ampla, com 4G, em que você tem uma velocidade maior para transmitir as imagens, você tem a capturação em tempo real daquela imagem. Entrou um meliante, por exemplo, na cabine. Aí você tem inteligência artificial. Opa, a inteligência artificial já identificou que entrou um meliante na cabine. Ela vai capturar aquela imagem, ela vai mandar em tempo real aquela imagem para uma gerenciadora de risco,
que vai atuar em tempo real, para que ela vai ficar verificando? Se ela Espera. já tem informação na mão. Então, isso vai revolucionar, para mim, todo o nosso ambiente, o nosso ecossistema de gerenciar o risco. Nas gerenciadoras de riscos também. Agora, como um todo, né? em tudo. Aí, assim, estamos preparados para isso? Aí a gente tem que dar um passinho para trás, 100% ainda não. Estamos preparados? Se estruturar. Estamos num caminho. E é uma coisa que não tem como voltar. O futuro é esse. Qual o papel do corretor de seguros na era digital? E eles estão preparados para atuar de forma consultiva? Não responde agora. Nós vamos para um breve intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo, que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes de forma transparente para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido.
Voltamos! Esse é o podcast Dá Uma Segurada e eu comecei aqui com os meus convidados Alexandre Ferrareto e Michel Bezerra e a gente está um baita papo aqui, falando sobre tecnologia, sobre segurança e sobre como de fato isso vai fazer diferença na operação de transporte. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, já nos segue, já tica aí no sininho para você receber notificação toda vez que tem vídeo novo. E tem mais, estamos aqui no YouTube, mas também estamos no Spotify. É só procurar a gente lá, podcast Dá Uma Segurada. A gente vai continuar o nosso bate-papo aqui, fazendo o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores. E aí vou fazer aquele agradecimento começando pela NDD Averba, Seguro para Ir Além, Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Tecnorisk, gerenciadora de risco, confiança acima de tudo. Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Buoni, tecnologia que aproxima. Eu estou aqui com os meus convidados, Alexandre Ferrareto, atualmente no Grupo HDI, e Michel Bezerra, atualmente na PX. A gente fala PX motorista, eu sempre fico com essa dúvida. Motorista PX, Viu? Eu ainda troquei ainda. PX Center, a gente tem os produtos, né? Que é motorista PX, ajudante PX, academia PX e radar PX. Todos esses são produtos. É um pool, é um portfólio de Uma produtos. holding, Tu sabe que eu vejo quando a gente fala da PX, e a gente estava falando isso antes do intervalo, lembrando que os programas todos ficam gravados, então quem perdeu a primeira parte depois pode voltar lá para assistir. Eu vejo a PX como uma mãe raiz, mas mais carinhosa, assim, porque a mãe raiz a gente era muito mais na porrada, né? Mas eu vejo vocês assim, ó, vocês ensinando, vocês preocupados em mostrar para o motorista que é extremamente importante aquilo que ele faz, então ele tem que estar muito ciente das regras do jogo. E aí vocês vêm e pela meritocracia, vocês premiam, e isso é muito legal. Mas vocês não deixam de perder aquele negócio assim, olha só, se você não fizer da maneira correta, cumprindo regra de trânsito, né? Você sendo um bom profissional. Porque não é ser um bom motorista, é ser um bom profissional, né? Porque ele tá carregando cargas, ele dirige um veículo de grande porte, em que pode causar sérios danos. Ele está vestindo a camiseta de uma empresa. Então, assim, ele tem um papel fundamental nesse ecossistema. E vocês na PX têm esse lance de mostrar para ele tudo isso, enaltecer o trabalho dele, mas mostrar para ele. É aquela história do você tem direitos, mas você também tem muitos deveres. E eu acho, cara, essa sacada de vocês genial. É muito bacana isso, de fazer isso. A gente fica muito feliz de trazer esse recado para o mercado, porque faz parte do nosso propósito ser a empresa que é amada pelos motoristas. A gente foca muito em trazer, né, para a profissão o brilho que ela merece por conta de todo o tempo que ela já existe, porque o motorista na ponta, ele precisa ter a voz, ele precisa ter a figura dele realmente representada pelo bom profissional e não mais por aquela imagem que muitas vezes acaba sendo marginalizada, o profissional que é o cara que bebe, é o cara que dirige mal, é o cara que usa uma coisa ou outra. A gente olha pelos bons profissionais e a gente dá o mérito, a gente dá o troféu para eles, porque é o que eles precisam. E em contrapartida, quando a gente fala para o transportador, eu também estou trazendo para o transportador esse bom profissional. Estou trazendo para ele uma forma de usar o recurso, né, como motorista de forma mais assertiva, mais vantajosa, mais segura, com um perfil onde a gente conhece, a gente acompanha. Quando a gente fala da mãe raiz, né, é uma mãe raiz com novos recursos. É uma mãe raiz que ainda usa uma tela de vez em quando, né? É uma mãe raiz que consegue levar para passear. Enfim, a gente tem a forma de cuidar deles, dar realmente uma maneira digna de trabalho para uma remuneração melhor, inclusive, mas que ele também tem um papel dele e responsabilidade sobre aquilo que ele está fazendo. Então, a gente busca trazer recursos, tecnologia, formas dele ser melhor a cada transporte, a cada contrato, e reconhece isso, né? A gente coloca um selo nele, então o perfil dele ele carrega todo o legado que ele vem construindo. Então é uma forma do próprio motorista mostrar que ele é um bom profissional. Numa era de flexibilidades, né? Tudo é aceito.
Qual é a tolerância da PX, por exemplo, quando a gente fala de um uso de álcool, um uso de entorpecentes, aquele motorista que não respeita regras de trânsito? Quando a gente fala de álcool e drogas, a tolerância é zero. A gente não tem, a gente não tem formas de aceitar isso, porque eu estou levando um profissional para a estrada e ele pode pôr em risco a vida dele e de outras pessoas. Então, a gente não tolera esse tipo de uso. Uma vez identificado e comprovado, esse motorista, ele infelizmente passa a não ser mais parte da família PX, né, do time PX. Regras de trânsito, todas elas a gente acompanha, todas as multas que são geradas a gente acompanha, os sinistros eventualmente ocorridos, a gente também acompanha, analisa, comportamentos do motorista a gente também acompanha. Então, a PX ela tem por hábito não ser alguém que faz um match da mão de obra com quem precisa da mão de obra. A gente faz um trabalho de acompanhamento de todos os contratos. Então, uma vez que o motorista PX ele é selecionado pelo transportador para um contrato, a PX acompanha ele ao longo de todos os dias em que ele está naquele contrato e todas as eventualidades que ocorrerem naquele contrato. Então, a gente é uma mãe que vai na reunião, é uma mãe que acompanha, que está presente todos os dias, né? Que puxa a orelha, mas também ajuda ele. Então, a gente acompanha e olha e registra, e quando a gente percebe que talvez ele precise de algum curso, uma orientação diferente, a gente leva ele até a Academia PX, ele dispõe de vários cursos voltados a algumas deficiências ou deslizes que ele deu ao longo de um contrato, para que ele entenda, que ele se requalifique, que ele consiga falar, ó, eu sei que eu errei, né, de alguma forma, eu sei que eu sou responsável, eu fiz um curso para poder aprender, para não errar mais, e a gente vai acompanhando ele depois disso. Então, a gente tenta criar um ecossistema que realmente cuida do motorista e assume, né, esse papel que o transportador não consegue muitas vezes assumir por conta de toda a operação. A gente traz isso para nós aqui, a gente entrega para o mercado um profissional seguro, um profissional responsável, qualificado, um de obra diferenciado. Essa visão da PX, e quando a gente fala de tolerância zero de álcool, de drogas, esse cuidado, essa reciclagem do motorista, faz diferença no dia a dia do Grupo HDI? Total diferença. Inclusive, desde que o Michel começou a nos procurar o mercado segurador, aí falando de toda a plataforma da Motorista PX, há uns 7, 8 meses atrás, a gente iniciou esse bate-papo para a gente entender o diferencial, porque a princípio a gente confundia muito como plataforma de agenciamento de carga e não tem nada a ver com agenciamento de carga. Eles capacitam profissionais, motoristas para os transportadores. Então, imagina eu como segurador saber que uma solução dessa está sendo implementada dentro de um transportador meu. Qual a diferença que isso vai fazer? Muita diferença. Eu saber que eu tenho um motorista que ele poderia ser classificado como autônomo para mim, eu classifico ele até mesmo dentro de uma plataforma dessa como um motorista agregado, por todo esse processo e segurança que ele traz dentro da operação. E aí eu com certeza vou conseguir ter um ganho maior dentro das operações com o motorista capacitado, que passa por reciclagem, que passa por todo um acompanhamento durante um período dentro daquela plataforma, e que ele vai subindo de nível à medida que ele vai se qualificando mais e tendo mais pontuações. Então eu consigo amarrar isso dentro do meu plano de gerenciamento de risco. Eu consigo vincular aquele motorista para atender operações de grandes riscos, operações mais complexas, e que talvez até mesmo eu iria gravar mais a taxa, ou iria aplicar uma POS maior, ou talvez eu nem aceitaria aquele risco, ou encher aquela operação para tentar mitigar o risco, né? Por exemplo, com mais tecnologias, eu consigo mitigar melhor aquele risco sabendo que eu tenho um motorista, que ele está capacitado, que ele passou por um treinamento e que ele vai trazer e gerar maior segurança dentro das operações dentro da minha carteira. Então, faz total diferença. Inclusive, falando de Grupo HDI, o seguro de transporte de cargas, nós já temos hoje uma regra voltada para motorista digital, que é uma regra, não é nem voltada somente falando em vínculo com a PX. Se tivesse outra solução de mercado que te trouxesse esse tipo de solução, ela também poderia passar por um processo de referenciamento, mas hoje a PX é a única que traz essa solução,
E a gente já implementa hoje uma condição onde nós... Primeiro, perfil de motorista. A gente agregou um perfil a mais. A gente tem um motorista autônomo, motorista agregado, motorista frota própria e temos o motorista digital. É esse motorista que passa por todo esse processo de plataforma. E esse motorista digital, que teoricamente ele seria um autônomo, ele passa a ser um agregado dentro das nossas operações. E também vinculamos tudo a uma condição de clausulado para que, em momentos de sinistro, seja comprovado tudo isso. Então, o segurado ele vai ter uma flexibilidade maior, mas ele vai ter que comprar em caso de um sinistro, por exemplo, que ele fez todo esse processo. Não basta falar, tem que provar. E aí é aquela questão dos papéis e responsabilidades. Mas, de fato, ela veio para trazer mais segurança. E qual que é o ganho do transportador nesse momento? Ele consegue ter uma maior flexibilidade dentro da sua operação. E aí, fora os ganhos que ele vai ter no contrato com a PX, onde ele traz para nós essa maior segurança. Aí entra aquela questão que foi a primeira pergunta tua, né? Como que o corretor de seguro ele está preparado para poder lidar com tudo isso, com essa questão digital, com todas essas inovações? Como que ele se prepara? Ele tem que acompanhar a velocidade dessa inovação. E aí, falando do grupo HDI, nós buscamos sempre capacitar não só o nosso time comercial, que eles tenham conhecimento das soluções emergentes, do que a gente tem de portfólio de soluções, para poder defender ali um plano de gerenciamento de risco, como também sistemas que são inovadores, que ele vem para digitalizar as coisas, para facilitar a vida do corretor, mas não basta ter o sistema. Aí tem que ter também o papel do corretor ali em se envolver, em buscar conhecimento, porque se o corretor de seguro ele não acompanhar também essa velocidade, e aí uma provocação saudável que eu vou fazer, mas o corretor antigo que ficava com a pastinha na mão, que era só papel, não é que é errado, mas ele vai ficar para trás. O cara que está digital, ele vai conseguir ter uma velocidade muito mais rápida para poder fomentar negócio, para poder gerar novos negócios. Então ele tem que acompanhar isso, tem que partir também do corretor. E falando do Grupo HDI, nós estamos preparados para poder, falando do seguro de transportes, dar esse suporte, capacitar o corretor, dar treinamento, sistema de averbação, como que ele faz uma abertura de um orçamento, de um risco, para ele poder ter uma proposta e gerar uma pólice, assim por diante. Então tem todo esse acompanhamento tem que ser feito, mas tem que ter também o papel do corretor se envolver e estar atrás. E aí nós, como grupo HDI, a gente está preparado para dar esse suporte para o corretor, para que ele também acompanhe essa velocidade, porque é um trabalho em conjunto, é uma parceria. E a solução ela veio para ajudar as duas partes. A seguradora tem mais agilidade, o corretor, o segurado também vai ter mais agilidade na ponta. E aí falando de clausulado, de condições, tudo que a gente tem de novo, motorista PX, entre outras soluções, tudo isso tem que fazer parte desse pacote. Então, o corretor de seguro hoje, falando de transporte de cargas, ele tem que ter uma mente muito mais aberta. Não adianta ele saber só do risco de taxa, ele tem que saber de condições, ele tem que saber de gerenciamento de risco, para que serve, ele tem que saber para que serve uma isca, para que serve um mobilizador inteligente, qual que é o papel da gerenciadora, porque ele vai ter que defender lá na frente do cliente dele que aquilo lá não é custo, é investimento, que o segurado dele tem que colocar aquilo na operação. E ele tem que saber também para poder brigar por preço, por custo, falar, meu cliente, o capital dele é esse. Não vai dar para colocar tudo isso que vocês estão falando, mas olha... Até porque a carga a operação nem exige tudo isso, né? Esse montante de coisas. Mas a operação dele é X, Y, Z, e eu acho que com essas soluções a gente consegue mitigar o risco. E aí você consegue fazer também essa troca com a seguradora para a gente chegar no consenso, mas tem que ter também essa profissionalização, né? O corretor hoje de transportes, ele tem que ser especialista, ele tem que buscar se especializar para estar acompanhando. Sim. Porque senão vai acontecer o quê? Bateu lá um motorista PX pro corretor, ele vai falar, não, não quero saber disso, é plataforma de frete, não é. Exato. Né? Então, o papel do corretor é importante nesse sentido. Eu acredito que o papel do corretor, ele precisa ser consultivo, ele precisa ser uma pessoa que intermedia os interesses do segurado, não apenas com a seguradora. Porque, às vezes, você, como corretora, visita vários players e você fala assim, putz, isso aqui pode funcionar para uma operação minha. Olha, conheci uma tecnologia que um outro segurado na minha carteira, ou de um lead, uma prospecção que você esteja fazendo,
você consegue ajudar ele a ser competitivo, a ser melhor operacional. Eu sempre acreditei que o futuro do corretor seria um consultor de seguros, não mais somente um corretor intermediador. Porque não só de tecnologias, mas de cláusulas novas, de conhecimento de produtos novos, produtos correlacionados ao segmento que geram segurança para a própria transportadora em algumas frentes que ela não conhece. Você levar, às vezes, um seguro ambiental para uma operação, um seguro cyber para uma operação. Quanto que você, sendo especialista em seguros, agrega valor ao transportador ou ao seu segurado mediante a todo o seu conhecimento do segmento e parcerias estratégicas com companhias que conseguem te dar o apoio, te dão sistema, te dão produtos, te dão até mesmo pessoas que conseguem visitar junto contigo em uma operação que ela é um pouco mais específica, que você consegue falar assim, ô Ferrareto, cara, vamos comigo em tal operação, porque eu preciso que você fale para o segurado, que você avalie lá junto comigo tal operação para sugerir algo realmente aderente, efetivo. Então, eu sempre vejo muito valor nessa abertura quando a companhia ela trabalha ao lado do corretor e o corretor tem essa flexibilidade, abertura e principalmente interesse em se aproximar e não vender o básico. A gente sempre fala que o básico bem feito é obrigação. É o mínimo esperado, né? Já foi uma época que a gente se contentava com o básico bem feito. A gente está falando de gerenciamento de riscos aí no mercado nacional há mais de 30 anos. Então a gente até faz essa provocação muitas vezes em algumas palestras que a gente dá. É um conformismo saudável. Você não pode mais se contentar com o básico bem feito. Tanta coisa que a gente falou de tecnologia. A gente está falando de soluções tecnológicas aqui, é praticamente, se for contar desde a hora que nós chegamos. Já tá 6 horas. Então, assim, tem muita coisa hoje que não dá para você falar, não, vou me contentar com o básico, com arroz com feijão, o básico bem feito. Tem muita coisa legal que dá para implementar, dá para sair da caixa, do quadrado, né? Eu sempre falo, a gente tem que olhar para o problema, para aquela situação que a gente está acostumado a fazer todo dia com outros ângulos diferentes. Exato. E trazer soluções para isso. Tem um desenho que chama Big Hero. Não sei se vocês já Big Hero. Big Hero. Eu não lembro dele. Eu adoro ele. Tem na Netflix. E conta a história. Eles são, acho que coreanos, eu acho. Não lembro agora. E o menino é super inteligente e ele tá meio que desviando, ele tá se perdendo para jogatinas ilícitas. E o irmão mais velho também é um gênio da tecnologia, da inovação, high-tech. E aí ele vê que o irmão, eles já tinham perdido os pais, ele vê que o irmão tá indo para esse lado, resgata o irmão, e então ele leva o irmão junto para o irmão criar alguma coisa. E aí ele vai conhecer a escola que esse irmão trabalha, esse lugar que o irmão trabalha e tudo, e aí ele, tô dando um spoiler, mas não vou contar o final. E aí ele pega e diz pra ele, cara, daí o mais novo frustrado, não tava conseguindo, não tem ideia, não sei o que. Aí o irmão dele, cara, você tem muitas ideias, basta você olhar por um outro ângulo. Daí ele pega o irmão pelo pé e dá uma sacudida nele, mas ele tava fazendo uma brincadeira, e foi nessa de olhar de outra maneira que ele teve uma baita sacada. E aí vem aquela tua, né, no GR. Uma sacada paga. Uma sacada paga, entendeu? Então, assim, é isso, a gente tem que olhar de uma maneira diferente. Porque teve uma época em que eu lembro que começou a se falar que para o transporte de cargas, para o seguro de transporte de cargas, daqui a pouco não ia mais precisar do papel do corretor. E eu vou muito contra esse viés, justamente porque tem esse feeling, né, de você entender como que funciona, de você apresentar para o seu cliente, você entender a operação dele, você apresentar uma solução, porque não adianta só vender seguro e tirar pedido, a gente tem que oferecer soluções personalizadas para ele. E nós não somos só um consultor para falar de seguro. Nós somos consultores, e a gente precisa apresentar para ele como que ele anda durante todo o trajeto, com responsabilidade, né? Com a mudança de cultura, com o entendimento para ele. E é muito incrível, assim, quando a gente fala, por exemplo, de regra de trânsito. Cara, e não é porque nós estamos no Brasil que a gente vai aceitar tudo. Não, né? A gente tem que manter o mínimo para ter uma sociedade saudável.
Então, eu acho que o papel de uma corretora de seguros é esse. É a orientação com bons princípios, com bons valores, é manter na retidão do negócio mesmo. Se nós aceitarmos qualquer coisa, vai virar uma baderna. Tudo que é a todo custo não vale a pena. Não entendi. Tudo que é a todo custo não vale a pena. Não vale a pena. Exatamente. Entende? Então, eu acho que o nosso papel enquanto corretora de seguros é esse. É a gente conseguir colocar os nossos transportadores para que a gente tenha uma sociedade melhor Com certeza. e mais segura. Quando o corretor tira uma SUSEP, por exemplo, ele tem um código de ética a zelar, não tem? Super. De trás? Inclusive, a gente assina. Assina, né? Exato. Então esse acho que é o ponto principal. Você se comprometeu com uma ética profissional de que você vai cumprir os seus papéis, deveres e obrigações dentro de um cenário que seja de responsabilidade. Que você não infrinja leis, não infrinja normas, né? Que você contribua de fato como um profissional que vai contribuir para a sociedade, dentro daquilo que você está inserido dentro do teu papel. Então esse é o ponto também. É. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de um acidente, a gente tem que ter a consciência que se nós tolerarmos que os nossos porque para mim o motorista não é do transportador, ele é meu também. Então, se nós tolerarmos que os nossos motoristas, por exemplo, dirijam embriagados, descumpram regra de trânsito, usem entorpecentes, o meu pé também está naquele acelerador lá que matou uma família. Para mim é isso. Entende? Eu contribuí para aquele acidente ambiental lá. A gente teve o acidente ali da Morro dos Cavalos. No Morro dos Cavalos, que foi um absurdo. Entendeu? Então, tu imagina se a gente compactua com isso. Eu, enquanto corretora de seguros, sou totalmente contra. Eu acho que o nosso papel é, cara, isso aqui é o certo, esse aqui não é. Você pode escolher. Perfeito. É isso, né? Sim. Sim. Vamos para a próxima? Papo serião, né? Ficou mais sério o segundo. Ficou profundo. A gente está numa Subindo de pegada. nível, né? A gente quer ser tranquilo, uma coelha Aí, aí, né? Daqui a pouco. A gente aí vem o peso. está num papo bem filosófico aqui. Mas olha só, a gente tem um viés educacional, nós três. Concordo. A filosofia nasceu educando, né? A gente tem esse papel educacional. E eu acho que está na nossa mão também levar isso para frente. Perfeito. Tá. É responsabilidade, né? A gente não está representando empresas ou fazendo o nosso papel como profissional achando que não existe uma responsabilidade ao longo de toda a jornada. Você precisa ser responsável. Você não pode ser omisso, passivo ou tentar Conivente com qualquer coisa para fazer negócio. Você precisa ser responsável, sim, em aquilo que você oferece para o seu transportador. Tem que ter um compromisso com ele, com a companhia, mas com a sociedade como todo. Seguro, para mim, está muito ligado à sociedade, né? É um papel social. Super. Sim. Nós temos um papel, e eu digo isso, nós temos um papel social. Então, por exemplo, eu vendo seguro de carga, ok, mas eu também faço questão de oferecer o seguro de vida. Por quê? Por quê? Porque se acontecer alguma coisa lá na frente, eu tenho que dizer não. Mas não tem seguro de vida. Mas o nosso papel enquanto corretora, a gente apresentou, mas não tem seguro ambiental. Mas, entende? Nós não vamos ajudar, a gente não vai auxiliar. Nós vamos auxiliar. Mas aquele papel social de oferecer, de apresentar uma solução, de mostrar para ele tecnologias, de personalizar o ecossistema, de vir como um facilitador, mas um facilitador do bem, e para mim isso é fundamental no papel da corretora de seguros. Perfeito. E você é especialista em riscos. É isso. Você precisa oferecer para ele soluções que mitigam riscos. Então, não é só o seguro de carga. E o dano a terceiro? Exato. Você sabe qual que é o tamanho do prejuízo que pode ocorrer com a sua carga com o dano a terceiros? Com seguro de vida e vários outros. Então, o papel do corretor, para mim, ele é de consultor de seguros e tem que ser esse. Né? Na minha visão, esse é o próximo passo que os corretores precisam entender, que eles têm que usar a expertise, né, do seguro, adotando comunicação, buscando massificar a informação, né, do que é o risco e oferecer sempre melhores produtos para o segurado. Soluções e produtos, né? Eu sempre falo isso. A gente tem que oferecer soluções e seguros. Porque não é só o seguro, né? Tem todo
O que as empresas devem começar a fazer hoje para se preparar para o futuro das operações logísticas mais automatizadas, reguladas e conectadas? Elas precisam se atualizar, tem que acompanhar, e eu vou ser meio redundante aqui, mas tem que acompanhar a velocidade da inovação e da transformação tecnológica. E não acompanhar, vai ficar para trás. Então tem que ter esse acompanhamento, tem que conhecer de tecnologia, não pode ser um bicho mais de 7 cabeças, você tem que entender que a inteligência artificial está aí e que ela vai fazer parte da tua vida. É fato isso. Né? Agora, uma outra coisa. A inteligência artificial é tudo? Não. O fator humano é importante também. Sim. A gente tem que ter um equilíbrio aí. Mas que ela veio para revolucionar, e se a gente não acompanhar essa velocidade, essa inovação da transformação, e todo o ecossistema, aí não falando só do corretor, também do transportador, mas todos envolvidos no ecossistema, vai ficar para trás. E aí é aquele ponto, né? E toda empresa ela depende de lucro, ela tem que lucrar. Então, para você ter mais rentabilidade, buscar ser assertivo dentro dos seus negócios, dentro da sua estratégia, tem que acompanhar, na minha visão, é isso, a velocidade da inovação, da transformação, se capacitar, se profissionalizar, tem que estar antenado no que está acontecendo no mercado, né? E se estruturar para poder ter aí estar dentro de um segmento de que você de fato vai conseguir fazer a diferença. Talvez tenha o viés, começar agora, né? Como você perguntou. Acho que entender que tecnologia não é uma inimiga, não é um uso de substituição. Ela não vai vir aqui para poder fazer o seu papel amanhã. Ela tem que ser encarada como uma ferramenta, uma facilitadora do seu dia a dia. Então, quando você passa a olhar para a tecnologia, você está você está adotando ferramentas de performance. Então, eu preciso entender qual é a melhor ferramenta para a minha operação. Então, eu preciso buscar formas de facilitar o meu dia a dia. Você fazer mais com menos. Não achar que algo vai te trocar e que se você adotar a tecnologia a partir de hoje, amanhã você não está fazendo mais do que você fazia, porque você foi substituído, né? Ela não é uma inimiga, né, de você. Então, eu acredito muito que o começar hoje é buscar a melhor ferramenta. Eu acho que esse é o principal ponto. Você olhar para o seu dia a dia e identificar qual é o melhor caminho para você fazer mais com menos esforço, com maior rentabilidade, com uma forma de performar melhor, absorver mais as operações ou mais tarefas de uma forma segura e uma forma assertiva. Perfeito. Olha, né? Aonde eu assino. Meus queridos, chegamos ao final. Sim, já. Já acabou? A gente vai gravar mais dois episódios. Não é até meia-noite hoje. Eu queria falar que já passou de 1 hora. Já passou de 1 hora. Já, Sério? já. Não parece. Parece, né? Que bom, né? Que bom. Mas assim, ó, é engraçado como o papo, ele conecta, né? Ele é um papo que ele é fluido, que é gostoso de falar, que a gente vai indo. E se deixar, a gente vai mais um tanto ainda, né? Mas, gente, o programa tá indo ao ar na quarta, mas hoje é sexta. Deus é pai, não é padrasto. E aqui todo mundo é trabalhador, né? Agora, exatamente agora, são 21 horas e 58 minutos. E a gente precisa dar uma descansada. Então, a gente já deu uma segurada, agora a gente vai dar uma descansada. Eu quero, assim, ó, quero deixar claro para vocês que eu estou... Tô trifeliz, assim, real. A gaúcha veio. Já veio. O tri, não, agora veio, né? Parece que ele pegou o sotaque do sul ainda. Ah, Não, De vez em quando. Tu sabe que às vezes, eu acho que eu não tenho sotaque. Mas, às vezes, parece que, né, as pessoas dizem, não, Maria, você fala muito no gaúcho, assim. Mas eu tô muito feliz, de verdade, que vocês estão aqui. Para mim, foi uma baita honra. Eu quero que vocês voltem mais vezes. Vamos ir visitar a Pechice. Já é a segunda, terceira vez que você me convida. Nós vamos ir. Quero produzir conteúdo lá. Nós vamos no Grupo H. Não me convidou, mas nós vamos. Você está convidada. Você pode Entendeu?
Tem uma falha técnica, ele está convidado. Está convidada, viu? Será bem-vinda. Vou marcar o dia que você estiver lá. Você não vem com essa. Vamos marcar e a hora. Eu não estou aqui pelada, mas. Isso, aqui, filho, ó. Não. Vou ir, quero visitar. A gente não visitou a seguradora ainda. Mentira, pra gente não dizer que a gente não visitou a seguradora, a gente visitou aqui a Oxy. Aqui em Floripa, que é original daqui, mas visitar mesmo a seguradora a gente ainda não foi. É um prazer recebê-la, a gente está de casa nova. Onde está agora? Nós estamos na Berrini, na verdade era o antigo prédio da Liberty, ele foi todo harmonizado, reformado, nós estamos lá, se eu não me engano, há 3 meses praticamente, mas é uma casa totalmente nova por dentro, Show. harmonizada, com a cara do grupo HDI agora, vai ser um prazer recebê-la lá também, para você conhecer a nossa casa. As portas estão abertas, será bem-vinda. Maria Eugênia não está hoje aqui. Nosso pai tem 80 anos. E aí ele está com alguns problemas de dente, de não sei o quê. E aí, de novo, a gente tem uma máxima: dividir para conquistar. Então, ela ficou dando assessoria pro nosso papo soberano. Importante. E aí eu vim aqui para receber vocês, pra gente gravar, pra gente fazer o nosso trabalho aqui. Então, de novo, quero super agradecer. Maria Eugênia mandou um baita beijo para vocês. Ela sentiu muito que não pôde estar aqui, mas tá presente em energia, tá com a gente. Obrigada, voltem sempre, tô super feliz. Não sei se vocês querem uma mensagem de encerramento. Pode falar. Par. Bom, vou agradecer então, porque é uma honra e um prazer gigante estar aqui contigo, porque a gente valoriza muito a questão da comunicação e da educação, que é o que o podcast Dá Uma Segurada faz, né? Então, estar junto contigo, também trazendo alguns recados, né, em relação ao mercado segurador, em relação a PX, sobre gerenciamento de riscos. É um prazer imenso estar aqui. Queria te agradecer mais uma vez pelo convite, né, e dividir a mesa com o Alexandre. As portas da PX aqui em Joinville estão abertas para você também. Estamos de casa nova também, inauguramos recentemente, são 2.000 metros agora. Já temos, né, algumas empresas que a gente atua, né, alguns produtos que estão rodando, e vai ser um prazer te receber. A gente só aguarda a data para a gente poder fazer, e acredito que para o aniversário de 3 anos que está chegando, a PX vai enviar alguns brindes para você poder sortear, e é um prazer gigante mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Maria, foi uma grande honra, um privilégio poder estar aqui com você. É um canal que a gente já conversa muito, eu e o Michel, a gente acompanha. Conteúdo de primeira qualidade, sempre trazendo inovações. Então, para nós é uma grande honra estar aqui. Foi um momento único. Demorou para acontecer. Espero poder ter me redimido hoje, né? Ai, mas gente. é um grande prazer estar aqui. E principalmente também ao lado do Michel, que é um cara que eu admiro, respeito, tem um carinho muito especial. A gente já se tornou irmão aí de carreira, de tudo agora. Estamos super ligados aí, um torce pela carreira do outro, isso que é o mais importante. Então, para mim, esse é um momento único estar aqui, num canal que a gente admira, com uma pessoa que eu admiro. Então, é só alegria mesmo, né? Estou muito feliz de estar aqui. E eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial para minha esposa, senão eu vou apanhar em casa. Por favor, como que é o nome dela? Daisy. Daisy, um grande beijo, muito obrigada. O Alexandre Ferrareta é um cara incrível, a gente está num baita papo aqui, parabéns. E tem o Lucas, né? Lucas, grande beijo aí também. Beijão, amo vocês, logo mais estarem em casa com todos. Vou pedir para você também mandar um beijo para a Alessandra e para a Heloísa, por favor. A Alessandra minha esposa. Alessandra, grande beijo, parabéns, Michel, um cara incrível. E a Heloísa. Que tem? Vai fazer 2 anos agora. Fazer 2 anos, a Heloísa. Belezinha ainda. Bem. Heloísa, um grande beijo. Quando ela crescer um pouco mais, você traz ela pra gente gravar um podcast. Traz a Alessandra, a Heloísa. E o Lucas. E a Deise. Acho que o Lucas não vai querer O vir. Lucas, se você chamar ele para falar de plano de saúde, de treino, aí ele vai vir, hein? Pode ele vem, hein? Então Vai dar aula, hein? já tem uma... Mas é isso, cara. Tô super feliz que vocês estão aqui. E vamos marcar mais vezes. Vou agora em julho pra PX. Quero ver se a gente pega o festival de Dança. dança lá pra gente ir.
E São Paulo, a gente tem uma previsão aí de novembro. Novembro. Tem um show, como é o nome do show que a gente quer O assistir? seu nome é sempre citado lá no CIS, tá? Sempre tá lá aí. O meu, o da loja também, né? Também, o O da sorteio. Marias Coronel, super, Bacana. super. Como que é o nome do Kanye West? Então, acho que a gente vai pro show do Kanye West em novembro. Novembro. E aí a gente quer passar uma semana lá. Eu quero levar o João Vitor para conhecer Legal. São Paulo. Já trava a agenda, a gente já deixa travar. Super! Não, porque com o Alexandre Ferrareto a gente tem que trabalhar, né? Não é fácil. Pra chegar lá, Não é assim, eu tomo um café. Ai, Mas é isso. Pessoas, eu acho que vocês já perceberam que o papo foi incrível, foi de uma baita sinergia, a gente conversou muito aqui. Já são passadas de 10 horas da noite, mas se deixasse a gente ia muito mais longe. Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje. Desejo que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Até mais. Tchau. tchau, pessoal. Obrigado.